Hoje está aqui eu e o meu pai. Tudo bem, crianças? Beleza? Estudaram a lição essa semana? Me fala uma coisa. Vocês já foram num zoológico? Eu já. Você já, Lucas? Eu também. Eu já fui. Mas e um zoológico flutuante? Vocês já foram? Eu nunca fui, gente. Um zoológico flutuando no mar? Pois é, eu nunca vi isso. Olô. Mas olha só, a lição dessa semana vem nos trazendo uma história da Bíblia, que é a história, que é continuação da história da semana passada. Lembram da história da semana passada? Era sobre quem? Noé constrói um barco. Noé construiu uma arca, um barco bem grande. Gente, E veja só, na lição da semana passada nós aprendemos que Noé, ele o quê? Ele confiou, ele acreditou em Deus e ele o quê? Ele obedeceu. Isso mesmo. O que nós temos que fazer? Nós devemos sempre confiar em Deus, acreditar no que Ele está nos pedindo e também nós devemos o quê? Obedecer a Deus. E assim foi Noé. Então, Noé, ele construiu um barco bem grande. E quanto tempo, Lucas, que ele demorou para construir esse barco? 120 anos, gente. 120 anos para fazer um barco. Imagina o tamanho desse barco para demorar 120 anos. Gente, mais ou menos um prédio de 141 andares deitado. Pois é, vejam só, né? Então, a lição dessa semana vem falando que Noé terminou aquele barco. Ele concluiu, ele deixou tudo prontinho como Deus havia pedido para ele. Mas o trabalho não terminou. Tinha Claro que não muito terminou. mais pela frente. Tinha muita coisa para fazer. Veja só, Deus pediu para ele tinha terminado a primeira fase do projeto de Deus. O projeto de Deus era o quê, Noé? Faça uma arca que eu vou mandar muita chuva, muita água e vou destruir todo esse povo mal, todo esse mundo mal e vamos começar tudo de novo. Gente. E Noé fez, né? Noé fez a arca. Mas Ele terminou. Porém, o serviço dele não tinha terminado. A Deus partir... disse mais uma coisa pra eles. Que tem que buscar muita comida, porque ele ia encher de muitos animais. A partir dali, então, aquele barco ali não ia ser um barco para pescar. Não, ele ia ser moradia de Noé, Sua família e os animais. muitos animais. Quais eram os animais que Noé ia colocar lá, Lucas? 7 pares de cada espécie de animais puros. Uhum. E 1 par de cada espécie de animal impuro. Muito bem, então 7 pares de animais de cada espécie de puros. Quantos animais puros, quantas espécies nós conhecemos, não é mesmo? Que tem hoje no mundo, né? E 1 par de cada espécie de animais impuros. Assim Deus pediu para Noé. E cada animal, veja bem, crianças, cada animal tem o seu tipo de comida. Nem todos comem a mesma comida. Come as nozes, Imagina. o elefante Capim, come né? capim, Isso. a vaca, o boi, Coelho, o cavalo. cenoura. Tem diversos, né, tipos de animais e cada animal tem o seu tipo de comida específico que ele gosta. Gente. Então imagina quanta comida Noé teve que armazenar. Noé teve muito trabalho. Ele teve que juntar assim a comida assim de tudo quanto é parte da onde ele conhecia. Ele foi buscar muita palha, muito capim, muita noz, muita coisa, Muita fruta. muito milho, muito cereal. E outra coisa, não vale esquecer, Noé, ele precisava colocar comida para quem ali dentro também, além dos animais? Ele e sua família. Ele e sua família, afinal de contas, eles iam viver ali dentro, não é mesmo? Então imagina, o celeiro da arca, o porão da arca, os armazéns da arca, tudo quanto é lugar tinha muita comida. As jaulas. E o que mais Noé tinha que estocar dentro da arca também? Muita água. Gente. Apesar de estar caindo água lá fora, mas Noé precisava de ter água ali dentro da arca também. E eu acredito que ele deve ter guardado bastante um reservatório bem grande para guardar água, não é mesmo? Afinal de contas, a água é vida, nós precisamos tomar muita água. Os animais precisam tomar muita água, não é mesmo? Todos nós
precisamos de água, que a gente é feito de água. Então, crianças, vejam bem, a partir dali, depois que Noé guardou todo, estocou tudo aquela comida bem gostosa, bem cada coisa no seu lugar, encheu aquela arca de comida, então Deus falou, Noé, agora nós precisamos colocar o que aqui dentro? Os animais. Os animais. Os animais, eles não... Noé não precisou buscar todos os animais em sua região. Deus foi conduzindo eles, mas eles não iriam todo bagunçado, ele iria direitinho. Isso, porque quem que estava conduzindo os animais? A mão de Deus. A mão de Deus conduzia esses animais, levavam e traziam eles lá do meio da floresta. Imagina as cobras vindo rastejando, imagina ali os jacaré vindo andando, imagina ali os passarinhos, né? Eu não sei, mas eu quero acreditar que os passarinhos ficavam lá na parte mais alta da arca, lá naquela coberturazinha lá, que eles ficavam vendo ali o tempo, a chuva, o vento passando nele. Eu acredito, não sei, né? Mas eu imagino isso, imagino. Porém, crianças, então depois que todos os animais entraram de forma organizada, cada um foi no seu lugar, Noé colocou cada animal na sua posição, na sua cocheira, não é mesmo? Então, a partir dali, Noé passou a ser um zelador. Todos aqueles animais estavam todos sob os cuidados de quem? De Deus, mas quem que era que ia zelar ali pelos animais? Noé e sua família. Gente, eles iriam fazer xixi, cocô, iriam ficar com muita doença, com a baita mosquitada. Pois é, e precisava, né, limpar. Afinal de contas, aonde tem sujeira, tem muita o quê? Muita doença. É por isso que a mamãe de vocês mantém a casa de vocês bem limpinha, sabia? Para não ter doenças, para vocês estarem sempre num ambiente que seja bem cuidado, num ambiente limpo, num ambiente livre de doenças. E assim era Noé. Agora, Noé fez todo esse trabalho sozinho, Lucas? Não. Vocês sabem que o versinho vem dizendo: nós todos trabalhamos juntos pela fé. A família de Noé toda se reuniu e cada um dividiu um trabalho. Um foi colocar comida, outro foi colocar água, outro limpava o lugar. Isso mesmo. Então, cada pessoa, cada membro da família de Noé, crianças, elas tinham a sua parte a fazer. Cada um tinha ali um trabalho a realizar na arca para que todo o trabalho fosse feito. E assim eles eram unidos, eles faziam isso tudo de forma alegre, né, Lucas? Gente. E não entristecido, de cara fechada. Por quê? Porque ali eles estavam fazendo a vontade de quem? De Deus. Era um propósito de Deus aquilo ali, um propósito inclusive de salvação, não é mesmo? Não era simplesmente, não, vou fazer um barco, colocar os animais ali dentro e boa. Não, Deus tinha um propósito para a família de Noé e para aqueles animais, que era salvar aqueles animais e aquela família de todo o quê? A água que estava caindo, todo o dilúvio. E assim, Noé e sua família completou toda aquela obra de construção. Eles zelaram, cuidaram daqueles animais, deram comida, deram água, limparam, se mantiveram ali dentro daquela arca, mas de forma alegre, de forma que Deus ali estava junto deles e eles estavam o quê? Felizes por estar realizando esse trabalho. Não é mesmo? Assim nós, não é, Lucas? Nós precisamos o quê? Estarmos sempre alegres e unidos, né? Para nós fazermos os trabalhos de Deus, para nós levarmos a mensagem de Deus às outras crianças que não conhecem, nunca ouviu falar sobre Jesus. Nós precisamos estar unidos não só como família de sangue, não só papai, mamãe e os irmãos, mas também como uma família de Deus, como a nossa igreja, não é mesmo? Assim, nós vamos concluir fazendo sempre a vontade de Deus para que dessa forma Jesus volte logo a esse mundo, não é mesmo? Esse é o nosso propósito. Essa é a história da lição dessa semana, que vem falando que nós precisamos lutar o quê? Juntos pela fé. Juntos pela fé, não é mesmo, crianças?
Então, ó, sempre juntos, trabalhando de forma alegre, feliz para o nosso Pai. Deus, não é mesmo? Muito bem, crianças. Essa foi a lição. Espero vocês terem gostaram? gostado, tá bom? Tchau. Beijo, tchau, Até a bom próxima. sábado.